Amém? Glória a Deus. Desenvolvendo para a maturidade. 1 Pedro 2:2 diz o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, deseje genuíno leite espiritual, para que vocês cresçam. C.S. Lewis, ele escreveu o seguinte: mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e de continuidade. Então, crescimento é mudança e continuidade. E onde há continuidade, há crescimento. Bispo Ronaldo falou acerca de nós iniciarmos bem ontem e finalizarmos bem. Bispo Ronaldo falou que sucesso é às vezes você começar mal e finalizar bem. Foi isso ou não? Então, crescimento é síntese, obrigado, meu irmão, de mudança e de continuidade. Crescimento, irmãos, é um alvo, é algo que nós queremos. Crescimento abrange não apenas aumento, mas desenvolvimento. Então, imagina só, irmãos, uma empresa que cresce muito. Então, ela está lá com 200 funcionários. Imagina lá a empresa do João, lá, Cesil. Ela cresce, está com 200 funcionários, mas não tem organização. Mas o financeiro está desajustado. Vai dar certo, irmãos, a largo prazo? Não. Ela cresceu, mas ela não se desenvolveu. Então, uma igreja sadia é uma igreja de homens e mulheres que desenvolvem, não apenas crescem. Que nas suas relações, irmãos, tem maturidade. Então, 1 Tessalonicenses, nós vamos ler alguns textos agora. 4:1 diz: finalmente, irmãos, nós rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver a agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Olha só, continueis progredindo cada vez mais. Na vida, irmãos, a gente sempre tem o desejo de crescer, mas o nosso equívoco muitas vezes é que nós queremos crescer em áreas externas, que são as áreas que demonstram, irmãos, um progresso físico. E aí, irmãos, muitas vezes essa roda que o João falou daqui agorinha, ela não é linear, ela não roda. Porque eu quero crescer financeiramente, mas eu não quero crescer intelectualmente. Vai dar certo, irmãos? Vai dar certo? Eu quero crescer rentalmente, mas a minha intelectualidade está para trás. Eu quero ser muito intelectual, então eu quero fazer um concurso e passar, eu quero fazer uma prova e passar, eu quero ter um bom cargo, mas eu não quero ser espiritual. Vai dar certo? Muitas vezes os nossos problemas, irmãos, é que nós desenvolvemos sem um crescimento saudável. E aí, irmãos, é que tem o equívoco. Porque se você tem dinheiro e não tem espiritualidade, a arrogância vai te pegar. O orgulho vai te pegar. O altruísmo vai te faltar. E daqui a pouco, a casa vai cair. Se você é muito intelectual, mas não é espiritual, a sensibilidade vai te faltar. Porque agora você vai achar que você é melhor que os outros. Que o seu diploma vale mais do que o que está começando. Então, o desenvolvimento, irmãos, é aquilo que o Senhor quer de nós. Continueis progredindo cada vez mais. Filipenses 1:25. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Permanecerei com vocês para o vosso progresso. Nós temos falado disso aqui insistentemente, que a vida cristã é uma vida de progressão. Não tem atalho. Não tem um download que você faz e fica bom. É um progresso. E Paulo, quando escreve, irmãos, ele nos fundamenta o tempo todo sobre isso, né? Efésios 2:19 diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus, edificados
sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus o pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. O que é uma edificação, irmãos? É uma construção. Então, quando eu vou construir algo, eu faço primeiro, como é que fala, John? O alicerce. Depois eu subo o quê? As paredes. Certo? Depois eu ponho o quê? O telhado. Depois eu vou pôr as janelas. Depois, então, eu continuo lá dentro. Então, Paulo está falando, a vida cristã é uma progressão no sentido de edificação. Eu construo todos os dias. E a palavra te pergunta, ela pergunta para você, o que é que você está construindo na sua vida? Quando você olha para trás, nós pais, quando a gente olha para trás, que construção que eu tenho feito na minha família? Que construção eu tenho edificado diferente? Que construção, que progresso eu tenho visto de ontem para hoje? A palavra nos pergunta isso. Efésios 4:11 diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Então, o santo, irmãos, ele é aperfeiçoado. Ele melhora, ele evolui, ele avança. Amém ou não? Ele avança para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que nós não sejamos levados como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Hoje, então, a gente quer falar de desenvolvimento justamente, irmãos, para nós nos perguntarmos se nós estamos num processo de desenvolvimento. Ou se eu sou levado, irmãos, uma igreja madura, a igreja de Hidrolândia vai crescer, e eu tenho dito isso insistentemente, quando nós tivermos fundamento, quando nós tivermos raízes. Então, o nosso crescimento não precisa ser numérico, nós estamos mudando um ciclo. 7 anos é o ano da perfeição na Bíblia. Tudo que o Senhor fez na Bíblia, Ele fez em 7. Porque é o tempo da mudança, do ciclo. Nós, como igreja de Hidrolândia, precisamos entender que o Senhor está fechando um ciclo e iniciando o outro. Ele está fechando um ciclo. Opa, então nós precisamos estar atentos. O que foi bom no ciclo que fechou? O que eu preciso fazer no ciclo que está aberto? Para onde nós precisamos caminhar? Para onde nós vamos caminhar nesse novo tempo? Nesse novo ciclo? Para onde que a gente vai? Aqui, Paulo está falando. Importa que vocês não sejam levados. Irmãos, como o diabo quer nos levar? Como o diabo quer nos direcionar? Por aquilo, irmãos, que o mundo tem como verdade. Tem como relevante. Nós estamos sendo direcionados pela palavra de Deus, ou por aquilo que é relevante no mundo, ou por aquilo que é importante no mundo, ou por aquilo que os outros estão fazendo. Somos sal, nós passamos agora uma semana sem comer, né, irmãos? Que tristeza, meu Deus. Eu fiquei uma semana sem comer, eu falei para Poliana, perdi 4 quilos. Não é possível. Que trem ruim, irmão. Você levanta de manhã, vou comer o quê? Não tem nada para comer. Você vai almoçar, irmão. Meu Deus, eu vou ficar sem comer ovo assim, no mínimo uns 4 meses. E sal é esse que dá sabor. A Bíblia nos instruiu. Vocês são chamados para ser luz e para ser sal. Somos luz. Nós somos sal. Salgamos alguma coisa ou somos mais do mesmo? Quando sentamos com alguém, somos mais da mesma coisa. O nosso diálogo é o mesmo daquele que todo mundo tem. Ah, pastor, então a gente tem que ser diferente. Não, nós temos que ser relevantes, irmãos. É muito ruim viver uma vida sem relevância.
É muito ruim viver uma vida levado pelo modo do outro. O que Paulo está nos dizendo é o seguinte: ei, eu separei um para profeta, um para apóstolo, um para pastor. Você tem um propósito. Ei, presta atenção, você tem um chamado, eu separei você para alguma coisa. Falava, irmãos, alguns dias atrás, sobre os nossos filhos olharem para nós e falarem assim: ei, quero ser igual ao papai. Ixi, ó, você não conhece meu pai, não. Como é que seu filho olha para você, sua filha olha para você? Como alguém que acorda de manhã, trabalha, volta à tarde, senta no sofá, assiste uma televisão. Se seu filho tiver que descrever você, descreve como? Se a sua filha tiver que descrever você, descreve como? Deus chamou você para alguma coisa, meu irmão. Deus chamou você para ser sal, para ser luz. Deus chamou você, irmão, com um propósito. Qual é? Nós precisamos ter ciência disso, claro. Então, irmãos, quais são as fases da evolução? Eu quero falar um pouco sobre isso. Aquele que desenvolve, ele tem algumas fases. Ele tem alguns processos. Hegel, ele diz o seguinte, ele diz que a Bíblia ensina para nós que o desenvolvimento, ele é necessário. E o desenvolvimento espiritual, ele é necessário. Então, nós temos a infância, nós temos a meninice, nós temos a varonilidade. Então, olha só, a Bíblia nos fala sobre o crescimento, que é um alvo para nós. Primeiro, como são os bebês recém-nascidos? Pedro nos escreve acerca disso. 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro está falando assim: deseje o leite como uma criança deseja. Como que uma criança deseja o leite, irmão? Irmãos, deixa eu contar uma coisa. Quando o Caleb nasceu, eu era traumatizado, porque eu tinha muitos amigos que estavam com crianças recém-nascidas. Então, eu olhava para aquilo e falava: gente, mas será que quando o Caleb nasceu eu vou ter que ficar desse jeito? Menino que acordava 5 vezes na noite, irmão. Eu tinha um amigo meu que ele acordava de noite e ia dormir dentro do carro. Deixava a esposa e ia dormir dentro do carro, que ele não aguentava, irmãos. Uma vez a gente viajou, e aí a gente estava lá, eram os quartos assim numa mesma casa. E, irmãos, a menina chorava a noite inteira. E quando o Caleb nasceu, eu estudei, irmãos. Foi 6 meses estudando. E foi assim, meu Deus, eu não posso passar por isso. Então, o Caleb nasceu, eu peguei e falei assim: nega, vamos para casa. Aí liberou a gente para casa. Chegou lá em casa, eu peguei o Caleb no primeiro dia. Ele começou a chorar meia-noite. E eu falei: fica dentro do quarto. A Polina quase morreu, subia nas paredes, desesperada. E eu peguei ele, o Caleb, e fiquei com ele até 5. Está aqui a Lenise no João. A Lenise falava: você é mau, você não existe, você é mau. E eu fiquei com ele até 5 da manhã chorando. No outro dia, eu fiquei com ele até 2:30 da manhã. No outro dia, eu fiquei com ele até 1 da manhã. No quarto dia, ele dormia meia-noite, 10 horas, meia-noite, acordava 7 da manhã, nunca acordou. Mas foi desesperador. Imagina, eu nunca mexi com menino. Eu não pegava o menino de ninguém, porque eu tinha medo. Falava: o dia que eu tiver o meu, eu pego. Então eu nunca peguei menino de ninguém. E aí eu peguei no meu e ficar com ele até 5 da manhã. Foi desesperador. Mas, irmãos, o Caleb sempre dormia e acordava, dormia e acordava. Por quê? Quando a criança quer leite, irmão, é desesperador. É desesperado, ninguém aguenta. Já viu criança? Nós morávamos num prédio, tinha uma menina recém-nascida, irmãos, você fica desesperado pelo vizinho, fala: está batendo o menino, pelo amor de Deus, né? E tal. Então, quando Pedro escreve, ele fala assim: ei, deseja o leite espiritual como uma criança que precisa do leite. Essa é a fase do recém-nascido. Então, o bebê recém-nascido é esse, irmãos, que é totalmente dependente, extremamente dependente. Esse é o bebê espiritual, que depende
que depende do outro, que precisa de alguém. É óbvio, irmãos, que a vida toda nós vamos depender de alguém. Ontem estava aqui pastor Rogério, bispo Ronaldo. Todas as vezes que eu preciso de algo, irmãos, eu tenho 20 vai para 21 anos de vida cristã. Eu reporto a eles. A gente nunca fica independente. Mas o bebê, ele é totalmente dependente. Ele não consegue decidir. Ele não tem convicções. Ele não tem fortalezas. Ele não tem certezas. Esse é o bebê. O menino, olha o que diz Efésios 4:13. Nós acabamos de ler. Para que não sejamos como menino. O menino, como é que ele é, irmãos? Se você chega no menino Caleb, fala assim: Caleb, deixa eu te contar uma coisa aqui. Apareceu aqui agora uma oportunidade, e você é jogador de futebol, não é? Eu vou te levar para Portugal. Você vai jogar, você vai ser jogador de futebol. Você está jogando aí, não está cantor, eu vou te levar. O que vai acontecer com ele, irmão? Pai, é mesmo? O que é isso aí? Eu vou falar com meu pai. Vou falar com meu pai agora, é ou não é? O menino, irmãos, ele não tem definição. Um menino, ele é levado. Um menino, ele é coagido. A certeza do menino é inconstante, muda. Então, ele quer ser jogador. Você fala, Caleb, você quer um dia ele quer ser pastor, outro dia ele quer ser músico, outro dia ele quer ser jogador, outro dia, há um tempo atrás, ele viu um filme de ladrão, e ele falou assim: papai, eu quero ser ladrão. Como é que é? Ladrão de carro? Não, eu quero ser piloto de carro de ladrão. Ele falou isso para o bispo. Um dia, ele falou isso para o bispo. Gente, já tem uma teia de aranha aqui, olha aí, meu Deus. E ele foi isso para o bispo. Aí eu falei: o que é isso, Caleb? Onde você arrumou isso? Porque assisti um carro. Quantos de nós, irmãos, temos sido meninos espirituais? Ora, eu quero uma coisa. Amanhã, se alguém fala uma coisa, não, eu vou, é isso aqui que eu quero. Amanhã, se alguém apresenta alguma coisa, sem fundamento, sem verdade, é isso aí. O menino espiritual é esse que é levado por qualquer vento. Ele não tem um poder de escolha, ele tem poder de escolha, mas ele não tem convicções geradas. Ele tem poder, diferente do recém-nascido, mas ele não tem convicções. É aquele que ainda está disposto a andar pelas ondas. Então as ondas levam, as ondas conduzem, as ondas fazem. O menino, ele reflete inconstância. Paulo nos instrui que para nós chegarmos a ser adultos, nós precisamos deixar de ser menino. Para ser adulto, tem que deixar de ser menino. Uma criança que já não mais se encontra no estágio de recém-nascido, mas ainda reflete muito mais a inconstância de um garoto do que a firmeza de um jovem. O adulto, então, irmãos, espiritual, ele é maduro. O adulto espiritual, ele é desenvolvido. O adulto espiritual, ele tem convicção. Então, o adulto, na hora que você fala assim: querido, eu tenho um negócio muito bom. Nós vamos ganhar muito dinheiro. É mesmo, irmão? Como é que é isso? Nós vamos fazer assim, assado e tal. Só que é o seguinte: no meio desse negócio, nós vamos passar meio que um para trás. Nós vamos fazer um negócio fora da lei. Nós vamos esconder uma nota fiscal. Nós vamos fazer isso. O que o menino faz? Opa, isso é bom para mim. O adulto não, ele tem convicção. Então, me perguntaram ontem, a gente estava aqui pintando: pastor, o que você acha da sociedade com um não cristão? Eu falei: é ótima. Ué, ele esperou eu falar que não, né? Eu falei: quantos são os homens de Deus que não são cristãos, mas são mais idôneos que nós, estamos aqui dentro da igreja? Qual que é o problema? O problema é quando você não joga os seus valores na mesa. O problema é quando você não faz a sociedade, fala: querido, façamos a sociedade. Mas essa é uma verdade para mim, essa é uma verdade, essa é outra e essa é outra. Se você estiver disposto, o que vai acontecer? Você vai converter seu sócio, irmão, se você tiver convicções geradas. O adulto tem convicções. Como é que nós somos? Suas convicções mudam todo dia. Eu sou crente. Qual que é a sua prioridade? Minha prioridade é família, Deus, família, comunidade cristã. São as minhas prioridades. Deus, família, comunidade. Não, mas você vai ter que trabalhar no dia do seu culto a Deus.
E aí? O que você vai fazer? Não, essa convicção eu vou deixar ela um pouquinho. Ah, não, eu vou ter que abrir mão da minha família para essa convicção. O que você vai fazer? Ah, não, deixa ela um pouquinho. O menino não abre mão das suas convicções. O adulto tem convicções. O adulto sabe o caminho que traça, que trilha. O adulto avança. O adulto, irmãos, entende. Irmãos, eu dizimo tem 21 anos. Tem gente na igreja que dizima tem 20 anos, mas não prospera. Aí você me pergunta, por quê? Porque nós temos algo na vida cristã, irmãos. Não sei quem ensinou pra gente, mas a gente quer fazer as coisas igual Ananias e Safira. Você conhece a história deles? Que morreram dentro da igreja? Morreram por quê, irmãos? Fizeram parcialmente. Alguém pediu para eles fazer? Não, não faz. Quando João escreve Apocalipse, ele diz para a igreja assim: eu tenho contra ti que você é morno. Você não é nem quente, nem... Você é morno. Uma das coisas que a gente faz muito na igreja, irmão, é a gente fazer parcialmente. Ninguém mandou. E o problema de nós fazermos as coisas parcialmente é que a largo prazo a gente não vê resultado. E depois fica triste com Deus. E depois acha que a culpa é do Senhor. Então, a Ananias falou assim: uai, está todo mundo vendendo o que tem, não é? Todo mundo está vendendo. Eu vou vender também. Mas um olhou para o outro e falou assim: não, mas vamos tirar a metadinha aí. Não, vamos tirar a metade. Vai demonstrar para todo mundo. Vai parecer que nós estamos fazendo igual. A parcialidade é um problema. Então, a gente fala assim: eu vou dizimar. Vou, beleza. Como é que você dizima? Aí eu vou lá, eu tenho um rendimento A, B, C e D. Aí eu pego o dízimo do rendimento A, que é o menor deles, e falo: vou dizimar. Você está dizimando, irmãos? Sim ou não? Sim. Mas você é total, pleno? Não. Dízimo, irmãos. O que é o dízimo? É a 10ª parte daquilo que o Senhor entrega nas suas mãos. Ok? Então, se nós vermos, irmãos, aquilo que a Bíblia nos diz, se eu ganhar uma camisa de aniversário, irmãos, eu tenho que dizimar dela. Então, pastor, por que você está falando isso? Porque, querido, você sabe que eu, como pastor dessa igreja, nunca coagi ninguém, irmãos, a ofertar e nem dizimar. Não é assim que a gente trabalha. Porque se você não entende o porquê, a causa, a circunstância, a razão, não tem porquê. Não tem. Agora, o adulto, irmãos, ele faz as coisas de forma convicta. Ele sabe por que está fazendo. Ele sabe no que vai dar. O adulto é diferente do bebê, é diferente do menino. Então ele fala: peraí, se eu vou dizimar de verdade. Eu não vou dar metade, eu não vou dar... Irmãos, os irmãos estão aqui, eles sabem disso, porque vê meu dízimo lá. Eu nunca dizimei para baixo, eu dizimo para cima. Meus dízimos são todos redondos, é ou não é, João? Todos redondos. Porque eu não tive lá um dia de R$20,5, eu vou dizimar 18. Eu vou dizimar 25, irmão. Você está doido? É ele que me deu. Ele me deu, ele vai fazer. É ele que cuida de mim, eu dependo dele. Mas nós somos parciais. E não é só no dízimo. O dízimo reflete muito mais. Porque quando mexe no bolso, a gente vê realmente a nossa força, né? O dinheiro é a raiz de todos os males, foi Jesus que disse. Então no dízimo a gente vê isso. Mas em quantas outras áreas nós estamos parciais? Nós somos parciais. Nós entregamos aqui, ó. Aí, pastor, então é isso. Por que eu tenho 20 anos e não funciona? Pela parcialidade. Querido, se você não tem convicção, olha, é o pastor que está te dizendo. Você não tem convicção, não faça. A igreja não precisa do seu dízimo. É você que precisa dizimar. É Deus que sustenta essa casa. É você que precisa da oportunidade. Não é Deus que precisa do seu dinheiro, não. Você está entendendo, irmão? O adulto, ele sabe. Irmãos, hoje eu levantei de manhã, estou com essa medalha aqui até agora, que o Caleb falou assim: papai, vou te dar a medalha de maior pai do mundo. Oh, mas o que é isso?
Agora, o adulto olha para isso e faz o quê? Fala, opa, para o Caleb eu sou o melhor. Eu sei que eu não sou o melhor pai do mundo, mas para ele eu sou. Amém? Esse é o adulto. O adulto, irmãos, ele não tira de si, ele não traz para si convicções inverdadeiras. Ele sabe da verdade, ele é maduro. Quantos de nós, irmãos, estamos nos encobertando de uma percepção totalmente errada? O adulto, ele sabe que ele precisa dos outros. O adulto, ele sabe, eu postei essa semana no Instagram, o adulto, ele coloca pessoas ao seu redor que falam a verdade para ele. Que ele sabe que ele precisa disso. A criança não, irmãos. A criança quer correr daquele que fala assim, menino, não faz isso, Levi, né? Levi, gatinho. Ele estava aqui sentado, o pai, aí falou assim, o Liz, vem aqui, Levi, deixa eu ver se você está com febre, meu filho, que você está sentado aqui, né? O menino, ele corre de quem quer pôr ordem nele, sim ou não? Então, por exemplo, tem aquela tia enjoada, o que o menino faz, irmão? Ele passa por lá, assim, né? Ele passa por lá, ele não vai na tia. Esse é o menino, o adulto não. O adulto se aproxima de gente que coloca ele no trilho. O adulto se aproxima de gente que fala a verdade para ele. O adulto se aproxima de gente que vai dar para ele o caminho certo. Que vai dar para ele a certeza. Que vai tirar as máscaras dele. Falava ontem para um pastor amigo meu, falava assim, pastor, e aconteceu algo, eu falei assim, ó pastor, todo mundo fala que você está novinho, mas eu estou aqui para falar a verdade para você está velho já, viu pastor, esquecendo das coisas, né? E ele riu, né? Porque o adulto sabe que isso é necessário. O adulto sabe que ele pode comer de tudo, mas que tem muita coisa que não é bom para ele. O adulto sabe que ele pode se relacionar com todos, mas que tem certas relações que não é relevante. O adulto sabe que tudo para ele é liberado, mas tem coisas que ele não pode pôr a mão. Colossenses 1:9 diz, por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento na sua vontade de toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O adulto, ele consegue distinguir o que é bom e o que é ruim. Finney, ele escreve o seguinte, maturidade não é tão somente diferenciar o bom do ruim, é ver o bom em tudo que parece ruim. Isso é maturidade. O adulto, ele conhece o equilíbrio. O adulto, ele é equilibrado. O adulto conhece o poder do tempo. A criança entende de tempo, irmãos? Hã? Caleb hoje de manhã levantou e falou, papai deixou eu ir de bicicleta para a igreja. Vamos de bicicleta. Vamos de bicicleta. Eu falei, meu filho, como é que eu vou para o culto agora de bicicleta com uma camisa dessa aqui, meu Deus do céu? Essa é a criança. Quantos de nós, irmãos, estamos como crianças? Então fala assim, ei, olha aqui essa oportunidade aqui, ó, põe tanto que você vai ganhar tanto. Ué, mas faça assim, é. O que o adulto faz? Ele analisa. Ele coloca na mesa. Ele pensa. Ele verifica. O adulto é equilibrado. A criança, irmãos, ela não tem domínio próprio. O adulto não tem relação com ansiedade. O adulto é sensato. Onde é que nós estamos, irmãos, com relação ao nosso crescimento espiritual? Nós ainda somos recém-nascidos. Nós ainda somos, irmãos, meninos, levados por qualquer coisa que acontece, por qualquer modismo, por qualquer situação. Ou nós somos adultos, irmãos, que sabe que o tempo é relevante, que sabe que nada é edificado e construído de um dia para o outro. Onde nós estamos, irmãos, nessa evolução? Onde nós estamos nessa evolução espiritual? Qual é o comportamento que eu e você temos? É de uma criança recém-nascida que todos têm que fazer. Irmãos, a criança, todos precisam fazer por ela, mas ela mesma nunca
se define como alguém que pode fazer. Então a criança, irmãos, ela não faz, ela depende de outros. Ela imputa aos outros os seus próprios problemas. Então, irmãos, uma criança recém-nascida, quando ela vai fazer o número 2, quem é que troca, irmãos? Quem é que troca, João? A mãe? A mãe. A mãe. Irmãos, olha, me perdoa, mas quantos de nós estamos terceirizando para o outro o nosso número 2? Quantos de nós fazemos o número 2 e queremos imputar para o outro a responsabilidade? Esse é o recém-nascido. Deus nos chama, irmãos, para uma evolução espiritual, onde eu sou autorresponsável, onde eu sei que eu tenho que assumir as minhas responsabilidades, onde eu sei que eu preciso gerar as minhas certezas, onde eu sei que eu tenho que ter convicções, porque se eu não tiver convicções, o diabo me acaba, ele me consome, porque as convicções dele são fortes. Que nós tenhamos hoje, irmãos, homens e mulheres convictos em Deus, convictos daquilo que é, daquilo que tem de ser, daquilo que precisa viver. É isso, é para isso que Deus tem nos chamado. O adulto, irmãos, ele está pronto para gerar outros. Uma criança não gera ninguém, gera? Uma criança gera alguém, irmãos? O adulto gera outros. Além de ter as suas próprias convicções, o adulto gera convicções no outro. O adulto entrega para o outro. O adulto faz no outro. Em que nível nós estamos? Em que nível você está? Hoje é dia de ceia. E a ceia, irmãos, é o tempo que a gente tem para reanalisar. A ceia do Senhor é o dia, irmãos, que nós temos para pararmos e analisarmos como nós estamos. E falarmos: Senhor, eu renovo a minha aliança contigo. E estou aqui disposto, aberto, pronto para o Senhor falar na minha vida e me transformar. Nós ceiamos todos os meses com o objetivo, irmãos, do Senhor ser como oleiro nas nossas vidas. Dele pegar e moldar do jeito que Ele quer. Sabe o que eu desejo e oro ao Senhor? Que nós tenhamos esse coração moldável. Que nós sejamos essas pessoas, esses homens, essas mulheres que estão aqui: Senhor, me molda. Errei aqui, me molda. Acertei aqui, me ajuda a continuar. Que nós sejamos essas pessoas. Amém? Vamos ficar de pé então para a gente orar? Oramos, Deus. Começa a falar com o Senhor. Começa a falar com Ele essa manhã. Começa a dizer: oh Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Fala conosco. Age no nosso meio, Deus. Revela, Senhor, a nós. Revela a nós, Pai, no nosso coração, nas nossas vidas, aquilo que é necessário, Deus, para que cresçamos, para que avancemos, para que sejamos homens e mulheres maduros, desenvolvidos no Senhor, crescentes em Ti. Eu oro hoje, Espírito Santo de Deus, tira do nosso meio, Deus, a inoperância, a improdutividade, tira do nosso meio, Deus, a imaturidade, tira do nosso meio, Deus, hoje, em nome de Jesus, aquilo que nos para, aquilo que nos envergonha,